Seja bem-vindo, viu? Prazer recebê-lo. Muito obrigado, Tony. Bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né? Bom dia também a todos os ouvintes que estão aí sintonizados na Rádio Cultura. Coisa boa. Seja bem-vindo. E é bem interessante, eu estava até conversando com o doutor Jorge agora há pouco, e ele explicando que esse direito, né, médico, direito à saúde, são, vamos dizer assim, ramos bem recentes do direito. E em que consiste isso, doutor Jorge Queiroz? Esse direito à saúde, né, esse direito médico, é algo que já é constitucional, né, tá na nossa Constituição, que todo cidadão, né, brasileiro tem um direito ao acesso à saúde, à educação, enfim. E por que tem que ter uma especialidade para ratificar essas informações? Eu queria que o doutor pudesse explicar um pouco mais, né, sobre o que é que trata esse direito, né, à saúde, esse direito médico. Bom, Tony, o direito médico da saúde ele é bastante amplo, né? A gente tem o atendimento de clínicas, de hospitais, de modo a fazer a assessoria jurídica delas, né? Para que o serviço dos profissionais seja feito todo de acordo com os regramentos das agências reguladoras, né? A gente tem a Anvisa, o CFM como instituições bastante atuantes, né? Na regulação das atividades de hospitais, dos profissionais médicos. Falando em direito da saúde, a gente está falando assim de um direito amplo, né? Porque como você bem falou, nossa Constituição traz como direito fundamental o direito à saúde. Então todo cidadão, em tese, tem esse acesso ou tem pelo menos o direito de ter acesso à saúde. Pelo menos na teoria tá lá, né? Exatamente. Na prática a gente sabe que é um pouco complicado e é aí que entra o papel dos advogados especialistas, né, nessa área, justamente para assegurar aos pacientes o acesso a esses serviços de saúde, sejam na seara privada, quando de repente os planos de saúde negam o acesso, né, a determinado serviço, negam a cobertura, como também no SUS, como às vezes há negativa, né, de medicações que não estão incorporadas, né, ou ainda de medicamentos de alto custo, como vez em quando aí sai na mídia, né, que algum paciente conseguiu. Então, o papel do advogado especialista em direito médico da saúde, embora seja um papel amplo por tratar tanto da seara do direito público à saúde quanto do direito privado à saúde, é fundamental para garantir que tanto os pacientes vão ter o acesso adequado, quanto também os próprios profissionais e as instituições médicas hospitalares vão atuar ali da forma também adequada, né? Isso é bem interessante porque a gente já viu na prática muitos casos. Por exemplo, é uma pessoa que está num tratamento de câncer e que o tratamento consiste numa medicação que tem, vamos dizer assim, ela não tem disponibilidade via SUS, mas ela tem um valor que pode ser arcado pelo SUS, né? Pode ser comprado para aquele paciente. E aí nada é como o doutor colocou, mesmo estando lá na Constituição, na teoria é para a gente ter o acesso à saúde de forma universal, mas que muitas vezes na prática não acontece. Aí tem que acontecer o quê? Buscar ajuda de um advogado para poder entrar com ação, para pedir, né, ter o direito de ter aquele medicamento para salvar a sua vida. Na prática é isso que acontece muitas vezes. E se não tivesse os advogados especialistas nessa área, né, de direito, médico e a saúde, provavelmente a gente teria muitas pessoas com muitas dificuldades, não completando ou finalizando seus tratamentos justamente por conta disso, né? Então, acho que muita gente já viu aí de pessoas entrando na justiça para ter acesso a um medicamento, para ter acesso a um exame, para ter acesso a um medicamento que não tem ali, né, aquela disponibilidade de ser adquirida gratuitamente. Então, tudo isso é importante que as pessoas tenham conhecimento, né, de que o SUS dá essa garantia de que a gente deve ter esse acesso, né, doutor? Exatamente, Tony, até porque se trata de uma matéria extremamente delicada, né? As pessoas, quando requerem os medicamentos ou um determinado tratamento, há urgência, né? Quando a gente está falando a respeito de um leito de UTI, né? Existe uma urgência e os advogados tratando nessa área tem que ter essa consciência, né? Nós temos essa consciência da urgência desses pacientes, que é um direito que ele facilmente perece, ou seja, facilmente aquela pessoa pode perder sua vida se não conseguir ali o acesso à saúde. Então é algo que é extremamente delicado e extremamente importante, né? O papel dos profissionais dessa área. Pra gente, já deu para entender um pouquinho de como atua, né, o advogado especialista em direito médico e saúde. A gente entra no tema, né? Um tema que é bem interessante, porque eu acho que a gente vê muitos casos
é uma cirurgia plástica que deu errado e você teve um dano ali no seu rosto, né? Teve alguma deformidade, ou seja, gerou um dano, aquele erro médico. E como pedir então reparação, né? E o que é que configura um erro médico, doutor Jorge Queiroz? Então, primeiramente a gente precisa entender que quando a gente está falando do serviço médico, né, do profissional médico e o serviço que ele exerce, a gente está falando de serviços em saúde. Ou seja, uma situação de serviço em saúde nem sempre configura um erro médico. Por quê? O erro médico, ele vai consistir basicamente em uma conduta, né? Essa conduta é basicamente uma posição que o profissional médico toma nessa relação de médico-paciente e essa conduta, ela pode ser uma ação, ou seja, ele vai tomar uma atitude, ou pode ser uma omissão, ou seja, ele deixa de tomar uma atitude que deveria ser tomada. Então, nessa relação, o médico deixando de tomar uma atitude ou praticando uma atitude, seja por imperícia, negligência ou imprudência, ele acaba gerando um dano a esse paciente e, consequentemente, como o nosso Código Civil assevera aqui, gerado o dano, né, existe o dever de reparação. Então, o erro médico é justamente quando ocorre esse dano em um serviço de saúde, o dano ao paciente na relação médico. Seja um procedimento mal sucedido, né, uma intervenção que foi feita médica que gerou um dano à saúde daquela pessoa, ou seja, uma omissão, né? Ou seja, ele deixou de fazer algo para salvar ou então para, né, preservar a vida daquela pessoa e ele se omitiu a fazer, né? Isso, porque ao se omitir também é possível causar dano. Imagine, um paciente chega em um hospital numa emergência e embora tenham médicos disponíveis, nenhum atende. Claramente há uma omissão de socorro, Isso. né? Então, embora o dano ele seja majoritariamente normalmente causado por condutas, né? Ou seja, com condutas positivas no sentido de realmente o médico atuar positivamente, tomar uma atitude, as omissões também são importantes de serem observadas justamente porque elas também podem causar o dano. Exatamente, é importante colocar. E a gente vê muito aí no noticiário nacional, né? Principalmente nessa parte de estética, né? Quantas vezes a gente já viu ali a lipoaspiração que terminou em tragédia, em morte, né? Porque foi mal feita, uma plástica, uma deformidade, né? A pessoa foi para fazer a melhorar, né, sua estética e acabou tendo aí uma piora, né? Foi pior do que chegou lá. Então, assim, a gente vê muito isso, né? Principalmente nessa área de estética. E vê muito isso, aquela questão de os pacientes entram na justiça, né? Entram com ações. Então, é bom, né, ter vamos dizer assim, um olhar diferenciado em relação a isso, né? A que conduta tomar e de que momento, né, você pode tomar, o que é que configura o erro médico, como o doutor está colocando aqui, para que você possa, de fato, entrar, né, com um pedido de reparação. Esse pedido de reparação, como é que ele deve ser feito, doutor Jorge, nessas ocasiões, tendo um erro médico ou por omissão ou pelo um procedimento mal realizado? De que forma, então, as pessoas podem ingressar na justiça para pedir uma reparação de danos? Como é que seria isso? Tony, veja só. A partir do momento que a vítima que sofreu esse dano, ela toma conhecimento do dano e da autoria desse dano, ela vai ter o prazo de 5 anos, que é um prazo prescricional, ou seja, depois desse prazo de 5 anos, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento da autoria desse dano, né, de quem foi que causou o dano, enfim, e também do dano em si, ela tem aí esse prazo de 5 anos para ingressar com a ação. A partir desse momento, né, de que ela toma esse conhecimento, se não tiver ultrapassado os 5 anos, ela deve procurar um advogado especialista na área para que possa auxiliá-la, ingressar com uma ação de indenização, seja por danos materiais, danos morais, tem a questão dos danos cessantes, né, porque existe a hipótese de, por um dano, você deixar de ganhar. Por exemplo, uma pessoa que faz um processo... Como é o nome dele? Danos o quê? Lucros cessantes. Lucros cessantes. Bem interessante. É porque tem uns termos jurídicos que é bom a gente dar uma destrinchada aqui. Mas vamos descomplicar. Vamos descomplicar. Então, veja só. Às vezes a pessoa sofre um dano e ela fica impossibilitada de exercer o trabalho dela por conta desse dano. O profissional que, infelizmente, causou esse dano, ele vai ser responsável por também substituir aqueles montantes, né? Que, infelizmente, a gente trata apenas em dinheiro, né? Não tem como, muitas vezes, reparar integralmente, ou seja, substituir de fato a pele daquela pessoa que ficou danificada, né? Enfim, que tem uma lesão, não tem como substituir por outro, às vezes voltar ao estado original. A gente vê muito isso na prática, por exemplo, alguém sofre um acidente e aquela cirurgia não foi feita da forma correta,
O paciente ficou com uma perna diferente da outra, né? Muitas vezes até menor. Já vi um caso de um erro médico, a pessoa ficou com uma perna maior do que a outra, né? Ficou com a perna menor e aí, ou seja, ele não conseguia andar mais, né? Da forma normal e até trabalhar complicou para o trabalho dele também, né? Para desempenhar a prática de trabalho dele. Então, claramente configuraria então que ele teve um dano de fato, né? Como é o nome? É lucro cessante. Lucro cessante, pronto. E tem também, Tony, justamente essa questão do dano estético, né? Porque além da funcionalidade de uma determinada parte do corpo, a pessoa pode sofrer apenas o dano estético, mas que de certa forma abala, né, os direitos da personalidade, que é justamente a condição psíquica daquela pessoa, a autoestima, a própria mobilidade, o funcionamento do corpo dessa pessoa. Então, assim, as ações de direito da saúde, elas podem ser ingressadas por meio de um advogado, né, especialista na área, como também por meio das defensorias públicas, né, em virtude do afogamento, né, da sobrecarga que as defensorias públicas, muitas vezes elas não conseguem atender esses pacientes de forma a atender a urgência que elas têm, né, daquela demanda. Então, me diga uma coisa também, doutor Jorge Queiroz, acho que é até importante a gente colocar. Você falou de um ponto muito interessante. As defensorias públicas realmente estão abarrotadas, né? E aí muitas vezes as pessoas acabam perdendo a esperança, né? De ter uma reparação, né? De um tratamento ou então de uma conduta médica que não foi a adequada e gerou um dano, né? E ele pediu essa reparação via justiça. E como é que anda essa resposta da justiça, né? Com essas ações? Demora muito, que quando a gente vai para a parte previdenciária se arrasta, né? E aí nessa outra esfera, quando se entra com um pedido de reparação, né? Um pedido ali de reparação daquele dano, demora muito, a resposta da justiça é rápida. Como é que anda esses processos pela sua experiência? Tony, existe uma máxima no direito, né, de que cada caso é um caso. Mas em termos gerais, eu posso dizer que essas ações de dano, né, para indenização do dano, ela vai depender do tipo de dano que foi causado, né, e se a documentação, se o prontuário médico dos pacientes conseguem demonstrar de fato a realidade do caso, ou se é necessário a gente fazer uma perícia, né, porque é possível que durante o processo a gente peça para que o juiz designe um perito, ou seja, que é um outro profissional, normalmente médico também, de determinada especialidade, né, de acordo com o caso, que vai emitir um laudo médico avaliando, um laudo técnico, na verdade, dizendo se naquela conduta do médico e diante daquele cenário do paciente houve de fato uma culpa do médico, né? Porque quando a gente está falando em relação ao Estado, é uma responsabilidade objetiva, ou seja, a gente dispensa a culpa do médico. Quando é um médico vinculado à saúde pública, no processo a gente vai desconsiderar a culpa ou não desse profissional. Ou seja, o Estado vai responder diretamente. Então, essas ações tendem a tramitar, ou seja, a ter um fim mais rápido, claro, a depender ou não da realização de uma perícia. Só que, na seara privada, é um pouco diferente, porque a gente vai precisar analisar a questão da culpa, né? A gente vai precisar, quando a gente trata de saúde privada, a gente tem que analisar se o médico agiu com imprudência, com imperícia, ou ainda, né, com negligência. Então, a depender do cenário daquele paciente, daquele caso, é que a gente consegue avaliar a demora desse processo. E para vocês, operadores do direito, quanto mais as provas forem robustas, melhor é a análise e também caminha mais o processo, né? Então, se tiver lá, como você colocou, tiver robustez ali naquela peça, né, de todo esse caso, né, do pedido de dano, isso vai, né, dar celeridade ao caso. É bem interessante que você até já entrou dessas diferenças, né, do pedido, por exemplo, de uma reparação de danos via SUS, ou seja, né, aquele profissional ele atendeu dentro de um hospital, então ele está sob tutela, né, do Estado, né? De fato. E tem aquela questão do privado, né, clínicas particulares, o médico que atende no particular, né? Então existe essas diferenças também, né? Até é importante colocar, né? De fato. Justamente porque quando você está sendo atendido
o paciente ele é atendido por meio do SUS, os médicos são vinculados diretamente ao Estado e cabe ao Estado, após a finalização do processo contra o próprio Estado, entrar com uma ação de regressão, né? Que é justamente onde o Estado vai apurar a responsabilidade, tanto administrativamente, penalmente, civilmente, desse profissional a ele vinculado, né? Já em relação à saúde particular, a gente tem aí muitas vezes a incidência do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, às vezes, a depender da contratação, é um serviço de consumo. Por exemplo, a gente estava falando mais cedo sobre as cirurgias plásticas, né? Isso, exatamente. As cirurgias plásticas, elas têm diversas peculiaridades, justamente a começar pelo intuito dessa cirurgia plástica. Se uma pessoa faz uma cirurgia plástica enquanto reparador, ou seja, é uma cirurgia plástica que vai ali, eventualmente, reparar uma cicatriz de uma queimadura que aquela pessoa sofreu em um acidente, ela tem uma natureza que ela é de meio, ou seja, o médico não é obrigado a entregar de fato um resultado, mas é apenas o tratamento, né? A gente vai avaliar se o tratamento foi adequado. Enquanto que numa cirurgia plástica estética, meramente estética, como por exemplo o implante de próteses de silicone, que é uma prática bastante comum, ou por exemplo também a lipoaspiração, né? Que são procedimentos meramente via de regra estéticos, né? No caso das próteses mamárias, excetuado o caso daquelas mulheres que têm o tratamento de câncer, né? Que tem que realizar a retirada. Então, se sabe que embora seja o mesmo procedimento, em um determinado caso, ele pode ter um fim estético ou pode ter um fim reparador. Isso. Então, a depender desse caso, a obrigação também muda. Tratando-se de um fim meramente estético, o que a gente tem é uma obrigação contratual. Então, o médico, de certa forma, ele se obriga a entregar o resultado para o paciente, o resultado estético, né? A gente sabe que nem sempre o resultado é aquele desejado e já vale salientar também que procedimentos estéticos, se não houver uma complicação que de fato gere um dano, ou seja, se for a mera insatisfação com o procedimento, se não houver um dano aparente, um dano estético ou um dano à saúde do paciente, isso não configura erro médico, tá certo? É importante ressaltar isso, justamente porque as pessoas às vezes confundem, né? Acham que só porque ficou daqui a pouco vai estar todo mundo correndo e achando que qualquer coisinha foi um erro médico. Assim. Não é assim também, né? É importante colocar. É bem interessante isso, né? Colocar de que é muito importante as pessoas terem essa noção, né? Não é aqui também que a gente não tá pegando pedras aqui jogando nos médicos, gente, pelo amor de Deus, eu conheço muitos médicos, são grandes profissionais, são meus amigos, e a gente aqui tá falando de casos, né? De casos que podem acontecer de uma conduta, né? Que não foi bem adotada e gera um tipo de erro médico e que pode ser reparado, né? Esse dano pode ser reparado judicialmente, né, por conta daquele problema. É um erro, né, grosseiro, muitas vezes, que pode gerar um dano para o paciente. Eu também queria aproveitar, né, seu conhecimento também, doutor Jorge Queiroz, para saber, eu vejo que tem muita briga hoje em dia de planos de saúde com os seus, né, as pessoas que contratam, de que não cobre. Eu estava vendo agora que tava uma briga e parece que está sendo resolvida agora, de que, por exemplo, quem faz bariátrica e tem o excesso da pele, né, que fica com a perda do peso, o SUS os planos de saúde não queriam cobrir a cirurgia estética para tirar o excesso de pele, né, que ficou ali, que era ocupado por gordura. E agora parece que os planos estão agora vão autorizar, né, vai cobrir isso também. Então, outra coisa também muito grande, essa briga, né, de pessoas com seus planos de saúde que não cobre isso, que não cobre aquilo, né? E sempre gera uma briga judicial, né? Isso. A atuação dos planos de saúde, ela é regulada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, né? Então, essa de saúde suplementar, vale lembrar. A ANS, regulando essas normas de saúde, ela prevê um rol meramente exemplificativo para os planos de saúde, ou seja, os planos de saúde, eles devem cobrir alguns procedimentos que são de fato obrigatórios, mas existem também outros que são apenas sugestões, né? Então, o tratamento médico que vai ser coberto pelo plano de saúde, ele, via de regra, deve ser coberto, né? Justamente porque o profissional médico, que é até uma das prerrogativas que ele tem, é justamente que ele tem a exclusividade, né? A prerrogativa de definir o melhor tratamento para o seu paciente. Então, se um médico
especialista em determinada área, se ele prescreve um determinado tratamento para o paciente, não pode ser um plano de saúde que vai negar aquele paciente por achar que aquele tratamento não é adequado, né? Quando, na verdade, cabe ao médico definir e o médico deve sim, o médico não, o plano de saúde deve sim realizar a cobertura. Esse caso da bariátrica, né, a cirurgia reparadora, né, das peles, remanescente de pele, ela foi basicamente uma batalha judicial, mas felizmente hoje a gente já tem nos tribunais superiores entendimentos no sentido de que essas cirurgias, posteriormente a bariátrica, né? E não só a bariátrica, mas como outros tratamentos, eles devem sim ser cobertos pelos planos de saúde, justamente, Tony, porque a gente falou de cirurgia plástica, né, um pouco mais cedo, e essa cirurgia plástica do plano do caso posteriormente à realização da bariátrica para retirada da pele remanescente, não se trata de uma cirurgia plástica com fim estético. Isso, exatamente. Justamente, ela é reparadora essa cirurgia plástica, né? Justamente para devolver a autoestima, porque a gente sabe que é muito comum que as pessoas após a realização da bariátrica, por a perca de peso ser bastante rápida, né, a pele acabar ficando flácida. Então, perceba que o tratamento não se encerra com a bariátrica. As pessoas, de fato, devem ter acesso a essas cirurgias reparadoras. Isso é muito importante. Existem diversos procedimentos que eles são uma extensão do tratamento, né? Então, o tratamento de obesidade por meio da cirurgia bariátrica, ele não se encerra com a cirurgia bariátrica, né? Ele vai se encerrar justamente quando a pessoa tiver, de fato, as comorbidades e as dificuldades que ela tem por conta da obesidade e posteriormente por conta da bariátrica sejam solucionadas. Exatamente. É importante colocar isso. E é fundamental quando o Dr. Jorge Queiroz, gente, aqui faz a diferenciação de estética e reparadora, né? Por exemplo, imagina aí uma pessoa que perdeu aí 50 quilos numa bariátrica e o que é que acontece? Fica com aquela pele, né? O camarada não tem nem coragem de sair na rua pelo excesso de pele ali, então não é algo só estético, né? Existe um emocional, existe toda uma questão que precisa ser feita para que a cirurgia como um todo, né? O efeito dela, né? Seja realmente o que foi traçado ali no início, né? Além da qualidade de vida, né? Que muitas vezes as pessoas que procuram é porque justamente já estão cheias de problemas de saúde, né? O peso já está influenciando e bastante, então precisa ter essa reparação, né? Que é tirar aquele excesso de pele. Eu tinha visto essa matéria no começo dessa semana, né? Então, ainda bem que já está nas instâncias lá e agora o plano de saúde vai ter que cobrir sim, né? A gente já paga um absurdo, né? Porque plano de saúde hoje é um absurdo que é pago pelas pessoas. Eu já tive plano de saúde, a gente teve que suspender que o negócio é apertado, né? E são valores exorbitantes. Hoje a gente tem um problema muito sério que não é toda a rede médica que aceita mais plano de saúde, justamente por uma outra briga também que existe em relação a repasses, né? São repasses que são irrisórios, né? Então os médicos nem preferem mais atender convênios, né? Que chamam assim, convênios, né? Nos consultórios. Deixa eu aproveitar aqui que a gente só conversar, né? Trazer muitas informações. Zé Ivan lá de Belmonte, parabéns para o doutor Jorge pela entrevista. Tem aqui, olha, parabéns doutor Jorge, grande profissional, excelente pessoa. Meu nome é Socorro, na entrevista muito esclarecedora, Socorro Barbosa, tá acompanhando aqui no YouTube, né? Tem algumas pessoas aqui também, a Josi Cleia Queiroz, acho que pelo sobrenome. É minha família. É a família do Dr. Jorge, tá aqui, ó. José Arimateia também, Dr. Jorge Queiroz, parabéns pelos esclarecimentos. Tem uma pessoa que tem só o nome aqui, Du, né? Não sei quem é aqui, né? Não colocou o nome, é apenas o usuário que tá nome Du lá, Dr. Jorge, né? Pereira também diz que aí é capacitado, Eliton Jonatas Pereira, muito bom, parabéns, Dr. Jorge. E a Josicléia colocou, a maneira como o Dr. Jorge aborda o assunto, forma esclarecedora, simplificada, né, dos nossos direitos perante a Constituição, né? O José Arimaté também deixou aqui, o Dudu disse que é incrível, profissional, e a gente agradece a todos vocês que estão aí acompanhando, né, a entrevista. Francisca Santos também mandou um bom dia, muito obrigado. E caso alguém tenha alguma dúvida, gente, né, aproveita. Mas estou muito satisfeito aqui com a entrevista. Não conhecia a fundo essa área do direito, né? A gente acaba aqui no jornalismo pegando mais parte previdenciária, né? Parte mais eleitoral também, né? Que é a parte lá do nosso amigo doutor José Paulo Novaes, né? Do Caio Antunes também, que a gente logo vai estar trazendo aqui também para a gente falar dessa parte eleitoral. Mas é incrível, né?
como o direito tem uma ramificação, né, extraordinária. É a área previdenciária, é a área da doutora Ana Paula, que esteve aqui falando de contrato de namoro, né? Que é a área imobiliária, né? Olha como é interessante. E agora, a gente recebendo o doutor Jorge aqui, com essa área de direito direito médico e saúde. Então a gente aprendeu um pouco mais hoje sobre isso. Então, doutor Jorge, queria lhe agradecer demais, né? Por ter vindo aqui para bater um papo conosco, falar, né? De como as pessoas devem buscar os seus direitos, né? Em relação a esse tema. Então, é sempre importante, né? Avaliar, né? E aí é isso que eu queria que o doutor pudesse ratificar aqui no programa. Tem que avaliar. Esse procedimento, ele gerou dano, né? Você deixou de trabalhar por conta dele, você teve algum problema de saúde em decorrência desse procedimento. Então, tudo isso é avaliado para a gente fechar aqui a entrevista. Aí sim, se for se caracterizar um dano através disso, aí que deve procurar, né, uma ajuda jurídica para pedir então essa reparação de danos, né? O entendimento é de que se a pessoa sofre um dano, independentemente de já saber ou não que se foi de acordo, se esse dano foi gerado em decorrência de um erro médico, é importante que procure um advogado especialista para que ele possa fazer a devida orientação, para possa verificar a documentação, para ver a possibilidade de fazer uma perícia para avaliar o caso. E não só erro médico, Tony. A reparação, né, na área da saúde, ela pode ocorrer também por erro de diagnóstico, né? Quando o médico realiza um tratamento errado e o paciente acaba perdendo a chance de uma cura, né? Que é até uma teoria que a gente tem, teoria da perda de uma chance de uma cura, quando o paciente, por conta de um erro do diagnóstico, acaba perdendo a chance de ter o tratamento adequado. Infecções hospitalares também são situações que podem gerar uma indenização, né, um dever de reparação, seja por parte do Estado, seja por parte dos particulares. E é muito importante a gente ressaltar que, embora a gente fale muito sobre os direitos dos pacientes, também na área da saúde a gente discute a respeito das próprias prerrogativas dos profissionais e das instituições e da importância, né, de ter junto a desses profissionais terem junto a si uma assessoria médica uma assessoria jurídica, na verdade, bem qualificada, para que a atuação deles seja de fato juridicamente orientada, né? Porque a prática médica eles aprendem, eles estudam bastante, mas as questões jurídicas, as questões de regulação mesmo, de como se deve dar essa relação médico-paciente, pode mudar completamente o contexto, porque dependendo da documentação que um médico aplica na sua clínica ou no hospital, ele pode eventualmente acabar comprovando através desses documentos que aquele dano não se deu por conta da sua conduta. Pode ser, exemplo, o caso de culpa exclusiva do paciente, quando o paciente não toma os cuidados devidos após o procedimento ou não faz o tratamento da forma correta. Então, de fato, a gente tem que analisar também serve cada também caso. para o profissional também, né? Exatamente. Da mesma forma que atendemos os pacientes, também devemos atender aos médicos, porque eles também estão nessa relação, né? Então, como eu te falei mais cedo, a gente está falando de serviços em saúde. Não é porque um serviço em saúde foi realizado que, de fato, existiu ali um erro médico. Pode existir um dano por conta de um serviço de saúde, mas esse dano pode ter sido culpa exclusivamente do paciente. Então, de fato, é necessário analisar o caso com precisão e, por conta disso, é recomendável que se procure um especialista. Muito bem. Doutor Jorge Queiroz, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Um forte abraço para você, né? Em conhecê-lo, né? Muito conhecimento que foi repassado aqui no programa de hoje. Doutor Jorge Queiroz, especialista, advogado especialista em direito médico e saúde, falou aí sobre reparação de danos, erro médico, né? Via SUS, que é no público, e também via particular. Um forte abraço, obrigado, viu? Obrigado mesmo aqui pela vinda e que logo a gente pode estar lhe chamando para mais um bate-papo aqui no nosso jornalismo, viu? Muito obrigado, bom final de semana. E a gente segue aqui o programa. Obrigado, amigo, mais uma vez pela vinda aqui, trazendo um pouco do seu conhecimento e também da sua área de atuação.